Origem dos demônios, diferença entre demônios e anjos. OVNIs são reais? Quais são as forças por trás da bruxaria e do ocultismo? Bem, estou aqui sentado com Fred Price Jr., bem-vindo ao podcast Encounter. E nós nos conhecemos aqui na NRB, que é um conglomerado de diferentes ministérios de mídia cristã. Então você e eu estávamos conversando sobre esse seu novo livro, Angels, Demons and the Battle for the Soul. E há muitos caminhos diferentes que podemos seguir aqui. Anjos, demônios, céu, inferno, até mesmo OVNIs, como você mencionou. Então nos conte o que o leitor vai encontrar ao explorar o conteúdo desse livro de forma prática. De que maneiras eles podem ser ajudados? Ok, antes de tudo, é uma honra estar aqui com você. Então, este livro é um recorte de praticamente qualquer assunto relacionado ao mundo espiritual que você possa imaginar para o crente. Escrevi por dois motivos principais. Primeiro, para informar e informar corretamente. E em segundo lugar, para aplicação. Então, na área de aplicação, por exemplo, a guerra espiritual é algo real. Paulo deixa claro: não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra forças espirituais. Amém. O que isso significa? Bem, isso tem a ver com confissão positiva, palavras alinhadas com a palavra de Deus, ações em nossa vida que são ações de fé. Dizemos acreditar na palavra de Deus, então precisamos agir conforme ela. Então, o papel que os anjos desempenham na vida do crente. Acredita-se na existência de anjos da guarda e anjos registradores. Acredita-se que os anjos estão aqui para nos servir ou ministrar. Se isso for verdade, como faço para que hajam em meu favor? Esses são os temas que trato neste livro. E também, no lado informativo, falo sobre a origem dos demônios e a diferença entre demônios e anjos. OVNIs são reais? Quais são as forças por trás da bruxaria, do ocultismo e da feitiçaria, etc.? E eu até lido com muitas referências da cultura pop, porque o sobrenatural é muito intrigante para o público. Filmes, programas de televisão, histórias em quadrinhos, desenhos animados, anime, eu abordo tudo isso. A história não se repete, mas muitas vezes rima. Em 1973, o embargo do petróleo árabe cortou 7% do suprimento global de petróleo. A inflação disparou, o mercado de ações desabou em 48% e o ouro e a prata dispararam. A crise do petróleo de hoje no Estreito de Hormuz afeta quase 20% do suprimento de petróleo. Então, se uma escassez de 7% levou a uma queda do mercado e a uma alta histórica do ouro e da prata, o que poderia resultar de uma escassez de 20%? Mais uma vez, estamos vivenciando conflito geopolítico, inflação, incerteza e aumento da demanda por ouro e prata. A inflação já subiu para 3,5% e esse aumento está longe de acabar. Na verdade, o cenário da inflação nos Estados Unidos é o pior dos últimos 4 anos. Existe um ditado em Wall Street: venda em maio e vai embora. Mas, enquanto os mercados enfrentam incertezas, o ouro dobrou o desempenho do S&P 500 desde o ano 2000. O ouro também teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. Agora, grandes instituições financeiras como JP Morgan e Wells Fargo estão prevendo que o ouro pode chegar a $6.300 americanos por onça até o final do ano. Este não é um momento para entrar em pânico. É motivo para ajustar seus investimentos. Primeiro, tenha mais ouro e prata. Ligue para 1-888-4506-380 hoje mesmo para receber seu guia gratuito para investidores. Patriot Gold Group foi nomeado pelo Consumer Affairs como o melhor fornecedor de IRA de ouro por 9 anos consecutivos. Ligue para 1-888-4506-380. Por que você acha que tão poucos cristãos hoje em dia abraçam esses temas? E estou falando em relação, digamos especificamente, à população americana, porque acho que internacionalmente a igreja abraça esses temas de forma geral. Por que você acredita que neste momento há tanta resistência a esse ensinamento? Fico intrigado com essa pergunta porque a Bíblia é um livro sobrenatural.
E por isso eu nem entendo por que haveria qualquer resistência, já que o que acreditamos é baseado em eventos sobrenaturais que, se explicados para um descrente, a resposta dele seria: isso é ficção? Isso é mito? Isso é faz de conta? Mesmo assim, na Igreja Americana e no Ocidente, acreditamos no nascimento virginal, nos milagres de Jesus, sinais, maravilhas e que Deus realiza milagres. Então nós acreditamos no sobrenatural. Mas quando começamos a falar sobre assuntos estranhos ou tabus como anjos e demônios, no que diz respeito à guerra espiritual, e como isso poderia ser comparado a objetos voadores não identificados, UAPs, alienígenas e visitantes de outro mundo. Eu realmente fico um pouco perplexo e confuso com a resistência, mas eu acho que talvez seja porque a doutrina e os temas que vêm dos púlpitos toda semana na maioria das igrejas americanas são coisas que, você sabe, talvez falem mais diretamente à vida das pessoas. Coisas que seriam aplicáveis a situações do dia a dia, como casamento e família, finanças, relacionamentos, coisas assim. Acho que, como somos tão inundados com esses assuntos, quando ouvimos algo que parece estranho a isso, meio que entramos numa postura defensiva e ficamos curiosos sobre por que é até necessário discutir isso. E o que isso tem a ver comigo e com o momento em que estou vivendo agora? Tem tudo a ver comigo e com o momento que vivo agora. Eu perceberia que muitos até acreditam nisso em teoria, mas nunca na prática. Aí está. Eles aceitam isso intelectualmente, que essas coisas são reais ou que esses acontecimentos ocorrem. Mas no momento em que ouvem um testemunho de uma EQM ou um testemunho de um encontro demoníaco, ou veem alguém sendo liberto na internet, a primeira inclinação é reagir e dizer: ah, isso é falso, ou isso é encenado, ou isso não pode ser verdade. Sim, eu concordaria. E de novo, a gente ensina essas coisas. A gente ensina o Evangelho e lê sobre os encontros de Jesus com pessoas possuídas por demônios. Lemos sobre Paulo encontrando pessoas possuídas por demônios. Quero dizer, Paulo literalmente encontra um feiticeiro em Atos 13 chamado Elimas. Ocorrem manifestações sobrenaturais, fé especial e milagres, e ele fica cego e precisa de ajuda. Quero dizer, em um segundo ele podia ver, no outro segundo ele não consegue ver, ou no segundo seguinte ele não consegue ver. Novamente, tudo isso está enraizado no sobrenatural, está enraizado nos milagres, está enraizado no impossível. Nós ensinamos isso. Nós dizemos que acreditamos nisso, mas então, quando ouvimos testemunhos de pessoas nos dias em que vivemos, por algum motivo, nós resistimos a isso. E eu acho que há uma razão para haver um aumento agora, um aumento no interesse e na curiosidade sobre esse assunto. Isso está claramente ligado aos últimos dias que começaram com a chegada do dia de Pentecostes. Mas cada dia que vivemos é um dia mais perto da vinda do Senhor. Acho que o véu está mais fino. A linha entre o reino natural e o espiritual está se tornando mais tênue. E as plataformas de mídia social permitiram que as experiências pessoais das pessoas fossem apresentadas a um público. E as pessoas estão ouvindo sobre essas coisas. As hashtags estão espalhando a mensagem, então a igreja precisa responder. Precisamos dar uma resposta. Acredito que Deus está levantando pessoas para tratar dessas questões. E eu acredito que você é uma dessas pessoas. E eu adoro que você até entra no lado prático quando discute o como fazer das coisas e o aspecto da batalha espiritual. Você os orienta sobre como se engajar na batalha espiritual. Quais são algumas das maneiras práticas que o crente pode se equipar para, primeiro, estar consciente de forma saudável do sobrenatural? Sabe, existe a consciência e existe a obsessão. Com certeza. Mas é da consciência que estamos falando. E também para resistir aos ataques do inimigo, para se opor, até mesmo identificar onde o inimigo pode estar atacando e eles nem perceberem que é um ataque espiritual. Sim. Vamos analisar 2 pontos práticos. Hebreus capítulo 1 menciona espíritos ministradores referindo-se aos anjos. Diz: não são todos eles os anjos, espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? E é importante destacar que eles não estão ministrando para nós, eles estão ministrando por nós. Quem herda a salvação? Eu e você herdamos. Assim, temos espíritos ministradores. Todo crente possui anjos prontos para ministrar por eles. Como eu faço para que eles ministrem por mim?
Bem, o Salmo 103, versículo 20, diz que seus espíritos são chamas de fogo e eles obedecem à voz da sua palavra. Essa escritura saltou das páginas para mim porque a minha primeira observação é que o versículo não diz que eles obedecem à voz dele, porque se eles obedecessem especificamente à voz dele, eles só responderiam quando Deus falasse. O fato de obedecerem à voz da palavra mostra que os espíritos ministradores agem quando a palavra de Deus é declarada. Seja Deus declarando a palavra ou nós que somos seus filhos declarando a palavra, você realmente nem precisa dizer anjos, eu libero vocês, ou anjos, prendam isso. Tudo o que você precisa fazer é falar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, e os espíritos ministradores são imediatamente enviados. Pense nesse exemplo no capítulo 10 de Daniel. Muitos de nós estamos familiarizados com o fato de que Daniel estava em uma dieta específica. Ele orou, ele pronunciou palavras ao céu. Uma figura celestial aparece e me surpreende toda vez que leio isso. Ele diz, Daniel, e eu vou parafrasear. Ele diz algo como, no instante em que você orou e abriu a boca, o céu ouviu e o vi por causa das suas palavras. Ele disse, mas o príncipe da Pérsia me segurou por 21 dias. Então, uma força maligna opositora impediu as forças do bem de Deus de chegarem até Daniel. Eles não impediram, mas tentaram frustrar e atrasaram. Me impressiona que os anjos disseram a Daniel, vim por causa das suas palavras. Eles obedecem à sua palavra. Como faço para que os espíritos ministradores ajam por mim? Confesse e declare a palavra sobre minha vida, família, negócios, relacionamentos e tudo que me envolve. Proclame a palavra de Deus sobre isso. Os anjos são enviados. O que ocorre no reino espiritual ao falarmos palavras? Meu Deus, eu queria que pudéssemos registrar isso em vídeo. Quando falamos essas palavras no reino que não podemos ver, atrás do véu, atrás da cortina, imediatamente o céu envia emissários para trabalhar em nosso favor. O diabo também envia seus agentes para enfrentá-los. E eles entram no que eu chamo de combate imortal, porque anjos não podem morrer, mas eles lutam. Porque aquela figura em Daniel 10 disse, o príncipe da Pérsia se opôs a mim. A batalha foi tão difícil que eu precisei que Miguel viesse me ajudar. E então as escrituras dizem que uma vez que o príncipe da Pérsia tenha vindo, então o príncipe da Grécia está chegando. Agora isso foi uma mudança global de poder. Isso me mostra que no reino sobrenatural ou espiritual, os anjos estão lutando. Eles estão trocando socos. Nós temos escudos, nós temos espadas. Quero dizer, é um combate que não podemos ver, mas esse combate que não podemos ver afeta o que podemos ver. Interessante é que, mesmo sem vermos esse combate, ele afeta o reino visível, e nossas palavras influenciam primeiro o invisível, impactando positiva ou negativamente o visível. Por isso, quando a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua, a palavra poder em hebraico significa mão ou aperto. A vida e a morte estão sob o poder da minha língua. O que eu estou dizendo? Eu estou falando negativamente apenas sobre as circunstâncias? Eu estou simplesmente dizendo o que vejo? Ou estou declarando os resultados? Estou falando o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é definitiva. E os crentes não estão fazendo isso o suficiente. Mas quando começamos a falar a palavra de Deus novamente, nesse reino que não podemos ver, anjos são enviados e a batalha está acontecendo. Quero dizer, uma verdadeira guerra espiritual onde eles estão se enfrentando, estão batendo de frente e o resultado disso nos afeta. E é por isso que precisamos estar preparados. Não podemos perder, precisamos manter firme nossa confissão. Não podemos mudar nossa linguagem, pois a justiça da fé se expressa assim. Agora, quem é salvo pela fé tem uma nova forma de falar, sempre alinhada à palavra de Deus. É brilhante. Então, focamos no micro, na aplicação diária da guerra espiritual. Agora vamos por um momento para o macro. Nações, gerações, o que está acontecendo agora e até mesmo certas indústrias. Fale comigo sobre a guerra espiritual e a atividade que todos nós estamos vendo. Podemos sentir isso, e todo mundo com quem eu converso diz que algo grande está acontecendo. Algo está mudando, algo espiritual está acontecendo, com certeza. Fale sobre isso, com certeza. Bem, se voltarmos a Daniel 10, Daniel mencionou o príncipe da Pérsia. Bem, quem era o príncipe da Pérsia? Um espírito dominante que tinha influência sobre a liderança da nação da Pérsia.
Mais adiante, ele cita o príncipe da Grécia, pois o império da Grécia sucedeu à Pérsia. Se há um príncipe da Pérsia e um da Grécia, quem veio depois? Roma, então deve haver um príncipe de Roma. Antes da Pérsia foi a Babilônia, então um príncipe da Babilônia. Antes da Babilônia, a Síria e antes dela, Egito. Cada uma dessas nações dominantes tem espíritos que influenciam a liderança. Bem, eu só mencionei algumas, toda nação tem. Não só naquela época, mas hoje também. Eu acredito firmemente que o diabo e Deus, eles designaram espíritos para as nações. A questão é, a liderança dessa nação vai ouvir quem? A voz de quem eles vão seguir? E eu acredito que isso acontece em nível nacional. Eu acredito que é regional. Acredito que isso exista em nível estadual. Pode até ser em nível municipal. É por isso que todas essas criaturas celestiais na Bíblia, como em Efésios capítulo 6, versículo 11, por exemplo, se você perceber, muitas dessas criaturas têm nomes que têm a ver com autoridade ou governo. Como se literalmente fossem chamados de dominações. Eles são chamados de governantes. Eles são chamados de principados. Eles são referidos como autoridades. Por que todas essas diferentes criaturas celestiais recebem nomes que têm a ver com liderança? É porque elas afetam a liderança. Uau! Seja de forma positiva ou negativa. Então, quando você olha para a condição do mundo, especialmente o componente maligno do mundo, bem, você sabe o que está à espreita nos bastidores. Você sabe quais entidades espirituais estão sussurrando nos ouvidos daqueles que governam nações e territórios ao redor do mundo. Você acredita que alguns desses líderes estão cientes do fato de que são outros espíritos falando com eles? Alguns estão cientes, alguns estão definitivamente cientes. Some are aware. Some are definitely aware. Olha, existem algumas pessoas e alguns governantes. Eles escolheram Satanás. Eles disseram, eu estou jurando minha lealdade a você. E eles sabem com o que estão lidando. E é aí que a atividade demoníaca e a feitiçaria entram em cena. Sabe, existem indivíduos que fizeram sacrifícios por glória vinda de Satanás. Eles fizeram pactos de sangue. Eles literalmente se comprometeram com o reino das trevas por glória, por liderança, por poder, por sucesso. E não é só quando se trata de liderança global, mas quero dizer, até mesmo no entretenimento, até mesmo em Hollywood, até mesmo na música. Esses contratos estão sendo feitos, e esses contratos vêm de um lugar que não podemos ver. Você acha que há algum na igreja? Com certeza. Eles sabem que servem a Satanás? São como agentes infiltrados? Com certeza. Veja como sabemos. Judas diz que esses homens são ímpios e foram destinados à condenação desde o princípio. João diz assim, ele fala, eles estavam conosco, mas nunca foram dos nossos. Os que estavam conosco, mas nunca foram dos nossos, representam o espírito do anticristo. Agora eles oram como nós, eles cantam como nós, eles adoram como nós, eles confessam como nós, eles se parecem conosco, eles agem como nós. Mas há um grupo no corpo de Cristo especificamente enviado para se infiltrar que nunca foi dos nossos. Eles nunca foram salvos para começo de conversa. Eles só querem que a gente pense assim. E o objetivo todo é baixar nossa guarda para que possamos nos relacionar com eles, e então, em algum momento, eles pretendem revelar sua verdadeira agenda. Eles buscam os fracos, aqueles que começam a se desviar e, por fim, abandonam a fé. Sim, estão presentes na igreja, inclusive na liderança. É por isso que você tem falsos profetas e falsos mestres, mas também entre os leigos, em Gálatas capítulo 2, eles são chamados de falsos irmãos. Essa é uma realidade preocupante. É uma realidade muito preocupante. Voltando agora para a dinâmica entre certas lideranças no sentido prático, no mundo secular, na esfera política, como o inimigo pode tentar se infiltrar com sua influência, usando a influência deles na vida do crente? O inimigo usando a influência de... Como a indústria do entretenimento, da música e a esfera política? Sim. Acho que porque essas são áreas nas quais os humanos têm um interesse genuíno. Vamos com cinema. Ok, cinema, o teatro. Dionísio é uma divindade grega chamada Baco pelos romanos. Literalmente, o deus do teatro. E esse espírito dominante ainda tem efeito sobre Hollywood hoje em dia.
Então, como o diabo pode vender sua agenda, incuti-la nas pessoas sem se apresentar como o indivíduo verdadeiramente grotesco que ele é? Eles se escondem atrás das câmeras. Inclua uma agenda ou mensagem em um filme. Você sabe, as pessoas vão lotar os cinemas. Você sabe, as pessoas vão assistir na Netflix. Você sabe, elas vão conseguir assistir de qualquer jeito que puderem. É a mesma coisa com a música, porque a música é considerada como a linguagem universal do planeta. Mesmo sem falar o mesmo idioma, pessoas se conectam por meio da música. Agora, todos nós sabemos da influência de Lúcifer na música na eternidade passada, e ele ainda tem essa influência hoje. E assim, há certos artistas que transmitem uma mensagem através de suas letras. Às vezes é direto, às vezes é codificado. Eles transmitem essa mensagem em seus videoclipes de forma direta ou codificada. Mas essa influência que ele tem na música, que ele tem no cinema, quero dizer, está presente hoje, mais forte do que nunca. E, novamente, é como você pode alimentar alguém sem que a pessoa perceba que está sendo alimentada. E não só ele tem influência na música do mundo, mas infelizmente até mesmo na música dentro da igreja. Como posso fazer com que os crentes façam confissões de incredulidade? Eu posso envolver isso em uma música que tenha uma melodia bonita, só usando isso como exemplo. Mas a influência musical dele está no mundo e está na igreja. Política, quero dizer, de novo, há muitas referências bíblicas que podemos usar onde, se o rei é afetado, o reino é afetado. Se líderes são afetados, seguidores também sofrem impacto. Pense em algo como música ou um filme. Quanto disso está afetando a vida em termos da mensagem em si versus a essência do conteúdo? Então, por exemplo, vamos supor que um artista faz um encantamento sobre certos sons. O que pode realmente afetar o crente? Quanto disso afeta? Ambos de fato afetam, ou é só a mensagem, ou essa essência realmente pode ter um efeito? Eu acredito que ambos podem ter um efeito. O mais bonito de ser um crente é que nós literalmente entramos na vitória. Estamos cobertos pelo sangue. Nós temos acesso a tudo o que a aliança oferece. Podemos declarar o nome de Jesus com fé no nome de Jesus. Podemos fazer coisas maravilhosas, coisas incríveis. Mas Jesus disse: tenha cuidado com o que você ouve e tenha cuidado com a maneira como você ouve. Há uma razão para a fé vir pelo ouvir? Então, mesmo para o crente, ouvir algo que tenha letras que possam ser uma influência negativa. E até mesmo a música, ou o espírito por trás da música, a intenção original. Aquilo pode ter sido abençoado por um feiticeiro, um curandeiro ou uma sacerdotisa do vodu, por exemplo. Isso pode nos afetar? Sim, isso tem um efeito sobre nós até certo ponto. Eu não acredito que o efeito seja tão imediato e impactante como é para um descrente. Mas se eu, como crente, continuar ouvindo isso e ouvindo isso e ouvindo isso, e agora isso está abafando a palavra, então eu acredito que, no final das contas, isso pode me afetar como afeta o descrente ou quase isso. Eu diria, e acho que você e eu estamos na mesma sintonia nisso. Eu diria até assim, que a essência do conteúdo pode afetar as emoções. Você sente esse peso enquanto a mensagem começa a afetar a mente e o pensamento. Sim, como você mencionou, há um nível de proteção, mas não devemos ser presunçosos ao pensar que podemos continuar ouvindo e assistindo essas coisas sem consequências. Com certeza. Eu levo em consideração o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, quando ele está ensinando sobre a Santa Ceia, e depois entrando no capítulo 11. E Paulo diz assim, ele diz, não se sentem nem à mesa com demônios. Porque, sabe, há muito debate sobre se um crente cheio do Espírito pode ser possuído por um demônio. E as razões pelas quais alguns diriam não, eu entendo completamente. Tipo, por que um demônio iria querer habitar numa casa onde o Espírito Santo está? Quero dizer, eles não poderiam fazer isso. Então, tipo, eu entendo tudo isso. A Bíblia diz para não apagar o Espírito, ou seja, não sufocar, extinguir ou apagar. Se Paulo diz para nem mesmo sentar à mesa com demônios, eu penso que nós, como crentes, devemos seguir o conselho dele, que na verdade é uma ordem. Nem mesmo tenha comunhão com eles, nem mesmo esteja próximo deles. Seja possessão ou opressão, não importa, nem chegue perto disso. Nem chegue perto disso. Não brinque com esse fogo, não há motivo algum para isso. Então, eu tenho, sabe, várias crenças relacionadas à possessão. E acredito que existe até outro nível de ataque demoníaco chamado integração.
Mas com certeza crentes são suscetíveis à obsessão e opressão. Sim. Bem, meu amigo, muito obrigado. Onde podemos encontrar informações sobre esse livro? Então é Angels, Demons and the Battle for the Soul. Está disponível praticamente em todos os lugares onde livros são vendidos? Existe um site que você... Bem, ele será lançado este ano, então ainda não está disponível, mas estará disponível em todos os lugares. É uma expansão de um livro que escrevi chamado Behind the Scene, que está disponível digitalmente. Por enquanto, até não estar mais, porque quando este sair, este vai ser o principal. Mas eu simplesmente peguei o que escrevi lá e desenvolvi mais. Eu expandi o que eu escrevi. Escrevi alguns novos esclarecimentos, até mesmo uma pequena prévia do próximo livro que está por vir. Assim que for lançado, estará disponível em todos os lugares. E se você quiser se conectar comigo, AEF Ministries ou Fred Price Jr. no Instagram, no X, no Facebook, AEF Ministries no YouTube. Estamos no sul de Los Angeles, sede do Domo da Fé. Então é isso. Quando você esperar, sabe o que quero dizer. Você entende o que quero dizer? Obrigado, meu amigo, por participar comigo aqui no podcast, e obrigado a você por assistir a esta edição do Encounter Podcast. Até a próxima, lembre-se, nada é impossível para Deus.